Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso de Introdução à Álgebra Linear do Prof. Mate. Eu sou o professor Vinícius Rispoli da Universidade de Brasília e vou acompanhar vocês durante esse curso. Nessa primeira aula a gente vai definir o conceito de espaço vetorial, que é um conceito bem importante, ele vai acompanhar a gente até o final do curso. Mas antes de eu começar a falar sobre espaço vetorial, eu preciso relembrar o conceito de corpo, tá? Então o que é um corpo? O corpo é uma estrutura algébrica formada por um conjunto e duas operações que a gente chama usualmente de adição e multiplicação, e essas operações elas têm que satisfazer algumas condições. Então, por exemplo, a adição ela precisa ser associativa, comutativa, ela tem que possuir o elemento neutro, que nesse caso a gente chama de zero, e todo elemento tem um oposto, o inverso, né? A multiplicação ela tem que ser também associativa, também comutativa, os elementos não nulos possuem elemento neutro e os elementos não nulos possuem inverso, tá? Então aqui os elementos não nulos possuem inverso e elemento neutro, e o elemento neutro aqui a gente dá o nome de 1 para ele. Além disso, ele precisa satisfazer mais uma condição, que é a multiplicação ela é distributiva com relação à adição. Então, alguns conjuntos com operações usuais que são corpos, são exemplos de corpos, são os racionais, os reais, os complexos, são corpos, né, com as suas operações usuais de adição e multiplicação. Tá? Mas, né, por exemplo, os inteiros com adição e multiplicação usual não é corpo. Não é corpo porque a multiplicação nos inteiros não tem inverso, né? A gente até consegue multiplicar, mas a multiplicação não tem inverso, tá? Um outro exemplo de um corpo não usual que a gente pode citar aqui, né, só para não ter os exemplos típicos aí, seria o conjunto, por exemplo, o Z5, tá? O que é o Z5? É o conjunto das classes de resto módulo 5. Então, é o conjunto 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra e 4 barra, em que cada uma dessas classes de resto aí, né, desses conjuntos 1 barra, 0 barra, 2 barra, isso aqui na verdade corresponde a todos os números inteiros, tá? X inteiros, tal que A é congruente a X módulo 5. Ou seja, são todos os números x que, divididos por 5, tem resto A. Basicamente é isso, tá? Então, cada uma dessas classes de resto tem isso aí. Ou seja, quando se divide por 5, a gente só pode ter resto 0, 1, 2 ou 3, 4. São as possibilidades. E este conjunto ele forma um corpo quando a gente define as seguintes operações de adição e multiplicação. Então, se a gente definir aqui, ó, a adição entre dois elementos desse conjunto como sendo A barra mais B barra é igual a mais B barra, e se eu definir a multiplicação como sendo A barra vezes B barra como sendo A vezes B barra, então, com essa definição de adição e multiplicação, ela satisfaz todas as características que a gente precisa, né? Multiplicação associativa, comutativa, elemento neutro, etc. E os elementos não nulos têm inverso na multiplicação, ela é distributiva com relação à adição é comutativa, etc. Todas as propriedades ali são satisfeitas. E aí só uma curiosidade aqui, por exemplo, quais que são as caras dos inversos multiplicativos aqui? Então a gente tem 4 elementos, né, não nulos aqui, que é 1, 2, o 3 e o 4 barra. E aí, por exemplo, se você fizer o produto 2 barra vezes 3 barra, isso dá 6 barra, mas 6 barra é a mesma coisa que 1 barra, né? Porque o resto da divisão de 6 por 5 é 1. E esse aqui é o elemento neutro da multiplicação. Então, o 2 e o 3 são o inverso um do outro. Então, tá ok. Então, o 2 e o 3 têm inverso. Se você fizer a multiplicação de 4 por 4, porque afinal de contas o 4 também precisa ter inverso, 4 vezes 4 é 16 barra, né? Só que 16 barra, 16 dividido por 5, tem resto 1, então isso aqui é 1 barra. E aí, isso aqui significa que o 4 é inverso dele mesmo. Tá? Então, todos os elementos não nulos, claro, ele já é o elemento neutro, né? Todos eles têm inverso. E claramente aqui, né, eu não preciso pontuar esse detalhe, mas 1 barra vezes 1 barra dá 1 barra, ou seja, 1 também é inverso dele mesmo, porque afinal de contas ele é o elemento neutro, tá? E aí, lembrado aqui, né, o que é um corpo, né, o que o corpo precisa satisfazer, a gente pode definir o que é um espaço vetorial. Então, um conjunto não vazio V, ele é um espaço vetorial sobre um corpo,
então é por isso que a gente precisa definir o corpo. Se neste conjunto V são definidas duas operações, adição e multiplicação por escalar, em que essas duas operações satisfazem algumas condições, tá? E quais são elas? Então a adição ela é associativa para todo elemento do V, a adição ela é comutativa para todo elemento do V, a adição possui elemento neutro para todo elemento do V e a adição possui oposto para todo elemento do V. A multiplicação por escalar ela é distributiva, tá? Ela tem essas duas espécies de distributividade aqui. Ela tem essa espécie de associatividade e ela tem essa espécie aqui também de elemento neutro, tá? E aqui é importante destacar que esse 1 aqui, esse 1 que está aqui escrito, ele é um escalar pertencente ao corpo, tá? Beleza? E aí, alguns exemplos do que são espaços vetoriais, a gente pode falar, por exemplo, o próprio conjunto dos números reais. Então, V igual aos reais é um exemplo de, com as operações usuais de adição e multiplicação, é um espaço vetorial. Tá? O espaço vetorial que a gente vai trabalhar de forma geral nesse curso, que é o Rn, tá? O Rn, na verdade, é o produto cartesiano de n cópias dos reais. Então, aqui é feito com n cópias dos reais. Os elementos, né, deste Rn, então, a gente chama que x é um elemento do Rn, se x tem esse formato aqui, ó, x1 tem n entradas, tá? N entradas, com cada uma dessas entradas um número real, para todo i aqui de 1 até n, tá? E aí, neste conjunto, a gente pode definir duas operações. Esses aqui são os elementos, né, do Rn, a gente dá o nome para ele de vetores. Então, esses caras aqui são os vetores, por isso espaço vetorial. E a gente pode definir duas operações aqui, uma adição e uma multiplicação por escalar. A adição de dois vetores aqui, ó. Então, se eu pegar dois vetores no Rn, x e y, então neste caso eu estou dizendo que o x ele, né, tem componentes dadas desse jeito, e o y vai ser y1, etc., até o yn. Então a gente pode definir uma adição com eles, que é uma adição de vetores, que é dada da seguinte maneira. Então x mais y vai ser, na verdade, x1 mais y1, xn mais yn. Ou seja, as componentes são adicionadas uma a uma, tá? E a gente pode definir também uma multiplicação por escalar. Então, dado aqui um número real, tá? Um alfa, um número real, a gente pode definir uma multiplicação por escalar como sendo o seguinte: alfa vezes x é alfa x1, etc., que é o alfa xn. Então eu pego esse número real e multiplico por cada uma das entradas deste meu vetor aqui. Então, com essas duas operações, por exemplo, este conjunto Rn ele é um espaço vetorial. Então é espaço vetorial com essas operações aí. Um outro exemplo, tá? Então, só para a gente fazer mais exemplos aqui, a gente vai ver outros exemplos ao longo do curso também. Então, um outro exemplo de espaço vetorial seria o seguinte: eu vou construir esse conjunto aqui, ó, chamado de P de n, que é o conjunto de todos os polinômios que têm grau menor ou igual a n. Então, ele é o conjunto formado por A0 mais A1x, etc., mais AN xn, tal que os AIs aí são números reais, né? Os coeficientes desse polinômio são números reais, para todo i aí, no caso de um AN. Então, esse é o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a n. E aí, neste conjunto, eu vou definir duas operações também. Então, se eu pegar aqui, ó, dois elementos P de x, que ele tem, né, escrito como um polinômio, então, aqui, P0 mais P1, x, etc., até Pn, x elevado a n. E se eu pegar Q de x, que é o Q0 mais Q1x, etc., até o Qn, x elevado a n, ambos, claro, neste conjunto Pn aí, né, que é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n. E se eu definir a adição como sendo P0 mais Q0, P1 mais Q1x, etc., até Pn mais Qn x elevado a n. E se eu definir a multiplicação por escalar, tá?
como sendo alfa P0 mais alfa P1 x, etc. Pelo alfa Pzinho n, x elevado a n, com esse alfa um número real. Então, este conjunto aqui, com essas duas operações, também é espaço vetorial. Ok? E o mais interessante, só para a gente encerrar essa nossa aula, se eu pegar, por exemplo, e construir uma operação diferente, então só para exemplificar aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, o R2, né, e definir no R2 com as seguintes operações, tá? Eu vou definir, então eu vou pegar dois elementos aqui do R2, U, que é o 1, o 2, tá? E W, que é o W1, W2, ambos aqui pertencentes a R2, tá? E vou definir duas operações novas, uma soma, que eu vou chamar assim, U mais W, que ela é dada pelo seguinte, 1 mais W1 menos 1, o 2 mais W2 menos 1, e vou definir uma multiplicação por escalar da seguinte maneira, vou chamar aqui de K, ponto bolinha U, como sendo K11 menos K mais 1, K, o 2 menos K mais 1, tá? Com esse K aqui, um número real. E aí o interessante é que, com essas duas operações aqui definidas, mesmo, claro, mesmo não sendo as operações usuais que a gente está acostumado a trabalhar, então o R2, ele é também um espaço vetorial com essas operações aqui. E eu vou deixar vocês provarem isso aqui como exercício, tá? Isso aqui é espaço vetorial, isso aqui é um exercício para vocês mostrarem. Então, o R2, com essa definição aqui de adição e multiplicação por escalar, ele vai ser esse espaço vetorial e é um bom exercício aí para vocês treinarem. É isso. Pessoal, muito obrigado por esse vídeo só e até o próximo.